A Idade Antiga, ou Antiguidade, é o período que compreende a invenção da escrita até a queda do Império Romano, que foi por volta de 4000 a.C. até 476 d.C. Esse grande trecho da história é representado pela formação de muitas civilizações importantes. Então, eu fui atrás de conhecer e passar para vocês as maiores e mais importantes civilizações da história da humanidade. Então, já deixa o seu like, se inscreve e clica no sininho para continuar ajudando no crescimento do canal. Bora pro vídeo? Etruscos. Os etruscos viveram na região central da Itália, mais especificamente na Toscana, entre os séculos 9 a.C. e 1 a.C. Sua civilização foi uma das mais importantes antes da ascensão de Roma. Organizados em cidades-estado independentes, como a Tarquínia, Veios e Cerveteri, os etruscos desenvolveram uma cultura sofisticada baseada em comércio, metalurgia e arte. Eles foram os primeiros a introduzir o uso do arco na arquitetura, um avanço crucial que foi posteriormente adotado pelos romanos. Sua religião era politeísta, com um panteão de deuses que influenciou a mitologia romana. A arte etrusca era rica, com relevância em seus túmulos monumentais e cerâmica pintada. Embora os etruscos tenham sido absorvidos por os romanos, sua influência na formação da cultura romana foi significativa, especialmente nas áreas de religião, arquitetura e organização social. Sumérios. A civilização suméria floresceu na Mesopotâmia, na região entre os rios Tigre e Eufrates, atual Iraque. Por volta de 4000 a.C., os sumérios são amplamente reconhecidos como a primeira civilização a desenvolver a escrita, através da cuneiforme, que inicialmente era usada para registros comerciais e depois para literatura, leis e outros documentos. As cidades-estados sumérias, como Ur, Uruk e Eridu, eram centros de comércio, religião e cultura. O zigurate, um tipo de templo em forma de pirâmide, era uma característica marcante de sua arquitetura. O código de Ur-Nammu, um dos primeiros códigos legais conhecidos, e a epopeia de Gilgamesh, um dos primeiros épicos literários, são legados importantes dessa civilização. A contribuição suméria para a matemática e astronomia também foi significativa, com o sistema sexagesimal, base 60, que ainda usamos hoje em nossa divisão do tempo e das coordenadas angulares. Fenícios. Os fenícios eram um povo semita que habitava a região costeira do Levante, na área que hoje corresponde ao Líbano, Síria e Israel, entre 1500 a.C. e 300 a.C. Famosos pela sua habilidade em navegação e comércio, os fenícios fundaram várias colônias ao longo do Mediterrâneo, sendo a mais conhecida Cartago, no norte da África. Eles foram responsáveis pela invenção de um alfabeto fonético, que serviu de base para o alfabeto grego e posteriormente para o alfabeto latino. Os fenícios também eram mestres em construção naval, desenvolvendo embarcações rápidas e duráveis, o que lhes permitiu dominar as rotas comerciais do Mediterrâneo. A cidade de Tiro, por exemplo, era um importante centro comercial e cultural. Sua capacidade de adaptar-se às diferentes culturas com as quais interagiam fez deles um dos povos mais influentes do mundo antigo. Cartagineses. Os cartagineses eram descendentes dos fenícios e fundaram a cidade de Cartago, localizada no atual território da Tunísia, por volta de 814 a.C. A civilização cartaginesa prosperou através do comércio marítimo, estabelecendo uma vasta rede de colônias e centros comerciais no Mediterrâneo. Sua marinha era uma das mais poderosas do mundo antigo, o que lhes permitiu controlar importantes rotas comerciais. Cartago foi um grande rival de Roma, e as Guerras Púnicas, uma série de 3 conflitos travados entre as duas potências, são algumas das batalhas mais célebres da antiguidade. A figura de Aníbal Barca, que atravessou os Alpes com elefantes para atacar Roma, é uma das mais notáveis da história militar. Apesar de sua destruição pelos romanos em 146 a.C., Cartago deixou um legado duradouro em áreas como comércio, navegação e táticas militares. Civilização do Vale do Indo. A civilização do Vale do Indo, também conhecida como civilização herápica, floresceu entre 3300 a.C. e 1300 a.C. no subcontinente indiano, nas regiões que hoje são o Paquistão e o noroeste da Índia. As principais cidades dessa civilização, como Harappa e Mohenjo-Daro, eram avançadas para sua época, com planejamento urbano, ruas retas, sistemas de drenagem e esgoto e casas de tijolos bem construídas. A escrita do Vale do Indo ainda não foi completamente decifrada, o que impede uma compreensão total de sua cultura e
sociedade. Contudo, sabe-se que eram um povo agrícola, com técnicas avançadas de irrigação, e que mantinham comércio com outras civilizações, como os sumérios. O desaparecimento dessa civilização por volta de 1900 a.C. permanece um mistério, com teorias sugerindo mudanças climáticas ou invasões externas. Maias. A civilização maia floresceu na Mesoamérica, cobrindo o sul do México, Guatemala, Belize e Honduras, entre 2000 a.C. e 1500 d.C. Os maias eram conhecidos por suas habilidades em astronomia, matemática e arquitetura. Criaram um dos calendários mais precisos da antiguidade, baseado em ciclos solares e lunares, e desenvolveram um sistema numérico avançado. Suas cidades-estado, como Tikal, Copan e Palenque, eram centros de comércio, política e religião. A arquitetura maia é famosa por suas pirâmides, templos e palácios ornamentados. Sua escrita hieroglífica, composta por mais de 800 símbolos, era utilizada para registrar eventos históricos e mitológicos. A civilização maia entrou em um declínio por volta do século IX, possivelmente devido a fatores como guerras internas, esgotamento e recursos de mudanças climáticas. Astecas. Os astecas dominaram a região central do México entre os séculos XIV e XVI. Sua capital, Tenochtitlan, foi construída em uma ilha no lago Texcoco e era uma das maiores cidades do mundo na época. Com uma população estimada em 200 mil pessoas, a economia asteca era baseada na agricultura, especialmente no cultivo de milho, feijão e outros alimentos. Além do comércio, sua religião era profundamente ligada ao sacrifício humano, acreditando que esses rituais eram necessários para agradar aos deuses e garantir o equilíbrio do mundo. O Império Azteca foi um dos mais poderosos e complexos da Mesoamérica, mas foi derrotado pelos espanhóis em 1521, liderados por Hernán Cortés. O Império Azteca deixou um legado cultural duradouro, com contribuições em arte, arquitetura, matemática e astronomia. Egípcios. A civilização egípcia floresceu ao longo do rio Nilo, no Egito desde cerca de 3100 a.C. até a conquista romana em 30 a.C. O Egito é amplamente reconhecido por suas pirâmides monumentais, especialmente as de Gizé, e pelo culto aos deuses e à vida após a morte. A escrita hieroglífica, composta por símbolos que representavam palavras e sons, foi usada para registrar eventos históricos, religiosos e administrativos. O Egito foi uma das civilizações mais avançadas do mundo antigo, com realizações em matemática, medicina, engenharia e arquitetura. Faraós como Ramsés II e Tutankhamon são famosos até hoje. A religião egípcia, centrada na adoração de deuses como Ra e Ísis, moldou a cultura e a política. O Egito foi conquistado pelos romanos em 30 a.C., mas sua cultura e influências continuam a ser reverenciadas ao longo da história. Incas. Os Incas estabeleceram um vasto império na região andina da América do Sul, que se estendia por áreas que hoje correspondem ao Peru, Bolívia, Equador, Chile e Argentina. O Império Inca, fundado por Pachacuti no século XV, era altamente organizado, com uma rede de estradas, sistemas agrícolas avançados e um governo centralizado. A capital, Cusco, era o coração político e cultural do império. Os Incas não possuíam um sistema de escrita, mas usavam quipos, um sistema de cordas com nós para registrar informações. Eles eram exímios na engenharia e criando terraços agrícolas, arquedutos e construindo a famosa cidade de Machu Picchu. A civilização Inca foi conquistada pelos espanhóis em 1533, liderados por Francisco Pizarro, mas deixou um legado duradouro na cultura andina. Império Babilônico. O Império Babilônico, localizado na Mesopotâmia, foi um dos maiores impérios do mundo antigo, governado de 1894 a.C. a 539 a.C. A Babilônia, sua capital, era famosa por seus jardins suspensos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e por sua impressionante arquitetura. O Código de Hammurabi, um dos primeiros códigos legais conhecidos, foi estabelecido para governar a sociedade babilônica e garantir a justiça. A Babilônia também foi um centro de aprendizado, com contribuições significativas em astronomia e matemática. A civilização babilônica entrou em declínio após ser conquistada pelos persas em 539 a.C., mas suas inovações jurídicas
jurídicas e científicas continuaram a influenciar outras culturas. Império Persa. O Império Persa, sob a dinastia Aquêmida, governou uma vasta região que se estendia do norte da Índia até o Egito, entre 550 a.C. e 330 a.C. Fundado por Ciro, o Grande Império era conhecido por sua administração eficiente e respeito à diversidade cultural. Ciro permitiu que as culturas conquistadas mantivessem suas religiões e costumes, o que contribuiu para a estabilidade do Império. Dário I, outro grande governante persa, expandiu o Império ainda mais e criou uma rede de estradas e um sistema de correios que facilitava a comunicação e o comércio. O Império Persa foi derrotado por Alexandre o Grande em 330 a.C., mas deixou um legado importante em termos de administração pública e infraestrutura. Império Mongol. O Império Mongol foi o maior império contínuo da história, abrangendo vastas áreas da Ásia e da Europa. Entre 1206 e 1368, fundado por Gengis Khan, o império se expandiu rapidamente através de conquistas militares e táticas inovadoras, como o uso de cavalaria e a comunicação eficaz. Os mongóis promoveram a paz e a segurança nas rotas comerciais da Rota da Seda, facilitando o intercâmbio cultural e comercial entre o Oriente e o Ocidente. Após a morte de Gengis Khan, o império foi dividido entre seus filhos, mas continuou a prosperar até sua eventual queda em 1368. A influência mongol é visível na Ásia Central e no leste europeu até hoje. Império Romano. O Império Romano, fundado em 27 a.C. e durando até 476 depois de Cristo, no Ocidente, foi uma das civilizações mais poderosas e influentes da história. A Roma Antiga deixou um legado duradouro em direito, engenharia, arquitetura e administração pública. O Império foi caracterizado por um sistema de governo republicano que evoluiu para o Império autocrático, com imperadores como Augusto, Nero e Constantino. Roma foi um centro cultural e religioso, e a adoção do cristianismo como religião oficial no século IV d.C. teve um impacto global. Roma construiu uma vasta rede de estradas, arquedutos e edifícios monumentais, como o Coliseu e o Panteão. O Império Ocidental caiu em 476 d.C., quando o imperador Rômulo Augusto foi deposto por Odoacro, líder dos Érulos, sendo marcada pelo resultado de uma crise política e econômica, além de invasões bárbaras. É incrível pensar o tanto que essas civilizações transformaram e moldaram muito de como o mundo é hoje, mostrando sempre como o passado e o futuro sempre estarão ligados. Se teve alguma civilização que faltou nesse vídeo, deixa aí nos comentários. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e clicar no sininho de notificações para não perder mais conteúdos como este. Obrigado por estar comigo até aqui e até a próxima!